Meu nome é Roberta, eu sou psicóloga, atuo em consultório na área clínica e eu sou especialista em saúde mental e em psicologia clínica. Eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito de um tema que eu percebo que é a demanda muito grande de consultório, que é a autoestima. A autoestima é a base de tudo. E por definição, a autoestima significa a maneira como a gente se percebe, a maneira como a gente se olha, e são os valores que a gente atribui a nós mesmos. A autoestima é o veículo que impulsiona o nosso amor próprio. Então, se a nossa percepção a respeito de nós está defasada, naturalmente a gente não vai conseguir se respeitar, se amar, se cuidar, e a gente também não vai conseguir reconhecer isso quando alguém nos elogia, quando alguém reconhece algo que a gente fez de muito bacana. E também a gente não vai conseguir fazer escolhas que sejam mais próximas daquilo que a gente realmente deseja. Porque se a gente acha que a gente merece pouco, é isso que a gente vai obter. Então, a autoestima tem a ver com crenças que podem ser positivas ou negativas. E geralmente, como eu disse, e é vivência de consultório, a maioria das pessoas estão em sofrimento psíquico por se subestimarem. Então, se subestimar é o que a gente ouve bastante falar a respeito de complexo de inferioridade. A gente se inferioriza quando a gente tem crenças que são ruins, que são negativas a nosso respeito. Então, quanto mais a nossa autopercepção for realista a nosso respeito, quanto mais a gente compreender que nós somos seres humanos, nós somos falhos, imperfeitos, e que nós somos um todo. Nós temos qualidades, mas também nós temos dificuldades, temos pontos a desenvolver. E por isso eu não coloco a palavra defeito, porque senão significa algo imutável. E nós somos perfectíveis. Eu falei que nós somos imperfeitos, mas nós somos passíveis de aperfeiçoamento. E uma outra coisa que eu percebo que acontece bastante é as pessoas voltarem a sua atenção para aquilo que falta e não para aquilo que está muito bom. Isso prejudica demais, fere demais a nossa autoestima. Então, essa é uma sugestão e essa é uma dica importante, que a gente possa olhar para aquilo que a gente tem de positivo, para nossas virtudes, para nossas qualidades. E uma maneira que pode ser muito positiva, muito útil para a gente fazer isso, é pedir o auxílio de amigos em quem a gente confia, obviamente, ou familiares em quem a gente também sinta confiança e intimidade, para perguntar: olha, como é que você me percebe? Quais são as minhas qualidades? E talvez começar por aí, deixar um pouquinho as fraquezas nesse momento, nesse primeiro momento de lado. Mas perguntar: o que você percebe em relação a mim? Quais são as minhas características positivas mais marcantes? Porque quando a nossa autopercepção está distorcida, a nossa tendência ou a gente, como eu disse no comecinho, se subestimar ou se superestimar. E aí equivale dizer autoestima elevada ou então autoestima baixa. Então, qual é o mais saudável? É quando a gente tem um estado de autoestima estável. E isso pressupõe usar de razão. É quando a gente drena as nossas emoções para avaliar situações e para avaliar o mundo externo a partir da nossa razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está com um estado de autoestima elevado é quando a gente se acha. E aí até tem uma frase que diz assim, que quando a gente se acha, a gente se perdeu, né? Porque a gente não é a última bolacha do pacote, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, nós somos apenas diferentes. Quando a nossa autoestima está elevada, a gente necessita de muito reconhecimento. A gente faz as coisas para obter algo em troca. E isso não é legal. Isso traz sofrimento e traz muita frustração quando o reconhecimento não vem. E no estado de autoestima baixa, a gente necessita de muita segurança. Então a gente precisa, por exemplo, de um emprego que ofereça muita estabilidade, a gente precisa daquele dinheiro contadinho no final do mês, a gente precisa que as pessoas sempre nos deem feedbacks dizendo que assim, olha, tá indo bem, isso aí que você fez é muito legal, pode ficar tranquila. Então a segurança vem de fora e não de dentro. E isso também causa muito prejuízo psíquico, porque a gente não depende das pessoas para poder se estabelecer,
para poder se sustentar psiquicamente. A gente consegue fazer isso por nós mesmos. Mas então, que a gente possa começar por aí. A gente se percebendo de uma maneira mais realista e mais amorosa também. Mais carinhosa, a gente precisa se perdoar. E quando a gente falha, é a gente ser mais tolerante com a gente também. A partir da tolerância, a gente consegue um nível de flexibilidade maior também com a gente e com o outro. Então a gente consegue perdoar com mais facilidade, a gente consegue ouvir mais, porque é ouvindo que a gente aprende, é ouvindo que a gente capta também as coisas do mundo, e aí a gente se desenvolve. Agora, quando a gente está num estado de autoestima baixa, a gente não tem condições de ouvir. É como se o outro não existisse, porque a gente está muito voltado para o nosso próprio umbigo. A gente está muito preocupado com aquilo que a gente está sentindo e não com o que o outro também está sentindo. Então eu costumo dizer que é assim, eu mais o outro é igual a nós. Isso significa empatia. Eu devo me preocupar comigo, mas também eu me preocupo com o outro. Que as situações e as tomadas de decisão que eu for fazer não tragam prejuízo para mim, mas também não tragam prejuízo para o outro. Quando a gente conquista um estado de autoestima estável e a gente tem essa percepção realista a nosso respeito, a gente consegue ser mais assertivo. E a assertividade, ela quer dizer lidar com as situações e a gente se posicionar e a gente estabelecer limites e se comunicar de uma maneira muito objetiva. Então, assertividade significa uma fala e uma comunicação objetiva, sem sentimentos, sem afetos. A gente drena as emoções para poder comunicar aquilo que a gente realmente está sentindo e aquilo que a gente quer expressar para o outro. E esse é o caminho de relações mais saudáveis e construtivas. Muitas vezes, as nossas relações têm prejuízos porque nós não sabemos expressar o que a gente sente e o que a gente pensa. Então, a gente imagina que o outro vai adivinhar aquilo que a gente está desejando, e isso é uma fantasia, isso é ilusão, e a gente espera demais. Então depositar expectativas no outro também é uma atitude muito imatura emocionalmente e muito infantil. A gente precisa alimentar expectativas a nosso respeito. Mas então, pensando um pouco no tema de hoje, que é a autoestima, se eu não consigo me perceber como alguém que tem qualidades, eu sempre vou esperar que o outro preencha as minhas lacunas emocionais. Eu sempre vou esperar que o outro me dê algo que eu não tive na minha infância. E isso tudo, naturalmente, que são mecanismos operando de maneira inconsciente. Então o caminho é o autoconhecimento. E a terapia é um dos recursos. Ler um livro, a filosofia, conversar com alguém, mas se apropriar das coisas do mundo de maneira a passar a se questionar. O que é de fato importante para mim? De que maneira eu estou levando a minha vida? Quem são as pessoas com as quais eu me relaciono? Como eu me comporto no meu ambiente de trabalho? Quem é esse parceiro que está comigo ou essa parceira que está comigo? A gente precisa usar esses questionamentos para a gente poder se perceber mais e a gente poder fazer escolhas mais saudáveis, mais positivas para nós. Então, uma coisa muito importante é a gente parar de usar a comparação. Eu costumo também brincar que a comparação é vampiro de energia psíquica. Por quê? Quando a gente está se comparando com o outro, a gente está esquecendo daquilo que a gente tem. E aí a gente não está se apropriando das nossas virtudes. Então, mas o outro tem aquele carro, o outro tem aquele emprego, mas fulana tem aquele cabelo. Você tem o seu cabelo, você tem o seu carro, você tem o seu emprego. O que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer com isso? Então, inclusive, a autoestima não tem a ver apenas com aparência. Isso pode ser tema também para a gente pensar em um outro momento. A aparência tem a ver também, está diretamente, intimamente ligada à autoestima, mas não é só isso, não é apenas isso. Mas então, essa é uma dica também muito importante, que a gente possa parar de se comparar com o outro e que a gente se aproprie de nós mesmos, que a gente possa se apropriar dos nossos recursos internos, das nossas ferramentas para a gente enfrentar a vida e para a gente poder também tomar as rédeas da nossa vida. Isso traz empoderamento, isso traz segurança,
E isso é o que define o norte, é o que eu quero fazer por mim, é o que eu quero fazer com a minha vida. Então, se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, eu espero encontrar você no próximo vídeo.